Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Nós estamos gravando aqui esse vídeo na segunda-feira, dia 27 pela manhã, 27 de maio, um dia depois das manifestações por todo o Brasil, manifestações que ocorreram em todo o Brasil, né? Foram 156 cidades e que objetivaram o apoio às medidas propostas pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. Bom, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a repercussão, as análises que foram feitas pela imprensa, né, no dia seguinte, exatamente no começo do dia seguinte. Eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações, para não esquecer no final, tá bom? Gostaria também que você desse uma checada na sua inscrição, porque pode acontecer algum problema, evidentemente, e o YouTube tem tido um grande número de acessos, são muitos os canais que realmente hoje fazem parte dessa mídia social, portanto é sempre bom fazer uma conferência. Mas vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. 156 cidades receberam manifestantes pró-governo federal. Por que pró-governo federal e por que não pró-Bolsonaro? Porque é muito mais interessante que você se manifeste pró-governo para evitar essa personalização que sempre acontece no Brasil. Porque o governo ele tem que sair dessa história de que é uma pessoa ou de que ele existe em função de alguém. O governo, somos todos nós, brasileiros, né, que dependemos das ações do governo. Exatamente também para que se tire essa pecha que muitos dos opositores, eu diria do próprio governo, vamos acabar com essa história também de que estão querendo acabar com o Brasil e que o Brasil não vai dar certo, porque vai dar certo, né? As medidas vão dar certo, a ação popular que nós estamos verificando, né? E elas são crescentes a cada manifestação dessas. O que se observa é um número maior de adesões livres, de pessoas livres, que se manifestam livremente em favor do governo e, consequentemente, em favor do Brasil. Mas é lógico que não há aqui nenhum sentimento fatalista, nenhum sentimento derrotista, de entender que se isso não der certo, aquilo também não dará. É lógico que o governo federal, o presidente Bolsonaro com os seus ministros, eles têm planos alternativos. Afinal, governantes estão no poder para isso. Agora, é lamentável, por outro lado, e é de se lamentar, a postura que a nossa mídia tem assumido. Isso eu tenho dito várias vezes ao longo das nossas inserções aqui, na análise dos fatos que ocorrem em relação ao atual governo. Por exemplo, são 156 cidades. A primeira coisa que se fez foi comparar as manifestações. Se aconteceram em 156 cidades, aí eles compararam que no dia 15 o PT e a esquerda convocou uma manifestação contra os cortes na educação. Primeiro, não houve cortes na educação. Segundo, essa convocação feita pelo PT, pelos demais partidos de esquerda e pelo sindicalismo, ela não foi uma manifestação em favor do país. Ela foi uma manifestação contra o fim da mamata, porque eles recebiam dinheiro indevidamente, não é? O imposto sindical que foi cortado ainda no governo Temer, porque existe hoje uma chantagem muito grande partindo dos partidos do Centrão, que inclusive ajudaram nessa manifestação, e do próprio PT, que na oposição não sabe sobreviver sem o dinheiro do governo. Estava acostumado com os 16 anos de poder. Então, eles fizeram uma manifestação, como bem disse o presidente, em relação aos inocentes úteis. E aí ele se refere a uma questão teórica do gramscismo, que foi utilizada ainda na União Soviética. A União Soviética nem existe mais, mas os seus teoremas e as suas teorias extremamente catastrofistas persistem na política implementada pela esquerda do mundo, que tenta dominar a todo custo a sociedade brasileira, a política brasileira, e dominou durante um certo tempo, e ainda domina aqui no Nordeste brasileiro. Mas 222 cidades contra 156, a que custo? Todo mundo sabe que aquelas manifestações do dia 15 de maio foram
realizadas com ônibus fretados transportando gente para as manifestações, com organizações sindicais, organizações estudantis que foram bancadas pelo governos Lula e Dilma ao longo de muitos anos, né? Como eu disse, 13 anos de Lula e Dilma, mas aí entrou o governo Temer, rompeu. Houve uma ruptura mediana, uma ruptura parcial, porque os petistas continuaram ainda 3 anos no poder durante o governo Temer. Então não adianta você fazer comparação, porque de fato e de direito eles fizeram a sua manifestação, como é legítimo, e estamos num regime democrático, é justo que haja protesto. Eles fizeram, não foi manifestação, eles fizeram protesto. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é isso. Não foi um protesto livre, as pessoas não se manifestaram livremente, como nesse dia 26 de maio, em que todo mundo vestiu a sua camisa verde e amarela, a sua camisa amarela, foi para a porta de casa, então foi para um ponto que considerou um ponto de convergência da população numa cidade média, grande, pequena, gente que não teve ajuntamento no centro por conta da falta de motivação devido às pressões que existem dos governos e das prefeituras, sentou na porta de casa com sua camisa verde, amarela, ou simplesmente com sua camisa amarela. Não houve esse delírio, essa loucura de pegar caminhão, de pegar ônibus, de fretar e sair levando as pessoas para a manifestação, para as praças e tal, para mostrar número, inclusive com a participação de reitores de universidades e liberando as pessoas em dia de serviço, em dia útil, sem cortar ponto. Verifica lá se há ponto cortado no dia da manifestação dos esquerdistas, tá? Do PT, dos sindicalistas. É essa a manifestação que eles dizem que fizeram. Na verdade, foi um protesto extremamente injusto e mentiroso, porque o PT ele tem isso, né? O PT e as esquerdas, eles mentem e roubam o tempo todo. Não é à toa que o PT, principalmente, é considerado o partido que é uma das maiores organizações criminosas do mundo. O outro ponto que eu gostaria de analisar, são 3 pontos aqui, rapidamente, é o final da manifestação. Quando termina, você observa que as pessoas que participam dessas manifestações pró-governo, que eles defendem os pontos que foram mandados para o Congresso, quais sejam: reforma da Previdência, reforma administrativa e o pacote anticrime. Todo mundo sai limpando as praças, limpando as ruas. É uma coisa mesmo de cidadania. É uma coisa mesmo em que as pessoas estão ali para ajudar o Brasil. Elas não estão ali para bagunçar, para badernar. Ou então, vamos aqui que é o governo Bolsonaro, que é por causa do ministro Moro, que é por conta do ministro Guedes. Não, é um pacote de medidas que são necessárias, importantes para que o Brasil continue funcionando. E é evidentemente que deve e há um plano alternativo, mas que é muito importante que essas medidas sejam implementadas o quanto antes para que se evite um prejuízo ainda maior para o nosso país. Então, esse o segundo ponto, né? Quer dizer, não há baderna, não houve black blocs incendiando ônibus ou veículos ao final das manifestações, em protesto contra o capitalismo, de que eles se valeram, porque nos governos petistas nunca os banqueiros e empreiteiros ganharam tanto dinheiro que faliram o Brasil. Faliram o Brasil. Essa é uma tragédia brasileira. Faliram o Brasil em todos os sentidos, inclusive no sentido cultural, que é o mais grave, e educacional. O terceiro ponto, isso eu entendo como sendo realmente uma questão igualmente grave, né? Tudo aqui que eu estou analisando tem a sua vantagem para o lado da nação, né? Da questão patriótica, como também tem aí a sua importância no que diz respeito à gravidade para essas pessoas que não entendem que chegou um momento limite para elas. A análise que a senhora presidente do PT fez, que os manifestantes agiram de maneira antidemocrática, quer dizer que é antidemocrático o povo ir para as ruas, exigir que o Congresso cumpra o seu papel, entendeu? Um Congresso que o Lula, quando foi presidente nacional do PT nos anos 90, 80, disse um Congresso de 300 picaretas, tem até uma música aí do Legião Urbana. Bom, mas vamos lá. O terceiro ponto é a imprensa. Pessoal, sinceramente, olha lá o que foi que disse, olhe o que os jornais disseram. Eles não analisaram. Primeiro eles disseram, olha, o presidente da República foi um movimento organizado pelo governo, patrocinado pelo governo, como se as pessoas tivessem sido levadas às praças e às ruas
sob o patrocínio do governo, com dinheiro do governo. Quer dizer, tentam inclusive criminalizar o movimento e criminalizar a presidência da República, como se ainda estivéssemos vivenciando o período Lula-Dilma, quando as pessoas iam para as manifestações, como agora no dia 15, levadas por ônibus, por caminhões, pagos por sindicatos ou organizações não governamentais, alimentadas com dinheiro do governo. Entendeu? E aí eles simulavam convênios para poder fazer os repasses e através desses repasses, utilizando organizações fantasmagóricas, realmente bancar esses pseudo-manifestos ou protestos, que realmente é o que são. Protestos, aí sim, é onde a gente diz, contra o Brasil, contra a população e para que não andem as reformas tão necessárias, tão importantes e tão urgentes, não é? Para que se possa resgatar a economia e gerar os empregos que o nosso país tanto precisa. Bom, eu espero postar esse vídeo ainda hoje, na segunda-feira. Estou gravando aqui durante a viagem, porque realmente não tive tempo de gravar, tive problema com a internet, o próprio vídeo das manifestações. Infelizmente, até aqui o meu chip, não é? Reserva se perdeu, houve uma pane, não sei o que foi que aconteceu, acho que ainda vou verificar e depois trago a informação para vocês com o meu equipamento. Eu uso o meu celular para fazer gravações, ele é conectado com a internet quase que 24 horas, muito raramente, apenas quando a gente sai de área é que ele também sai de área. Mas enfim, eu fiquei sem as imagens, a manifestação em Teresina, ela reuniu, embora nós tenhamos um bolsão de pessoas que se dizem adeptas desse sectarismo maluco que leva o Brasil para trás e leva o mundo, não é? Tem levado o mundo inteiro para trás. Você imagina aí o que aconteceu com a União Soviética, aconteceu com os países que aderiram a esse... Aderiram não, foram levados a aderir a esse totalitarismo da esquerda. E aqui no Nordeste e aqui no Piauí, infelizmente, ainda tem pessoas, a grande maioria, pela sua inconsciência, pelo seu analfabetismo total ou funcional, que se deixam levar pelo PT e pelas esquerdas. Mas enfim, foi grande a manifestação em Teresina, cerca de 5 a 8 mil pessoas ali naquela altura da Ponte Estaiada, embora a matéria do Efrem Ribeiro do jornal Meio Norte tenha tentado minimizar, né? Ele colocou lá de 1.500 a 2.000 pessoas, não foi não, foi cerca de 5 mil a 8 mil pessoas, se você considerar a média de 4 pessoas por metro quadrado, tá bom? Metro quadrado, o que a polícia militar, as autoridades institucionais utilizam para fazer estatisticamente a contagem de presença popular em manifestações, tá? Mas aí o pessoal do Meio Norte, que é o pessoal petista, e esse eu depois vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eles são esquerdistas, esquerdopatas, o tempo inteiro. As matérias refletem isso, né? O engajamento do governo do Wellington Dias, que é o governador do Piauí, reflete isso, entendeu? E a tentativa permanente de prejudicar as medidas adotadas pelo governo federal, a não ser quando interessa ao próprio bolso, ao seu próprio interesse econômico. Mas lá, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, que depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa questão da imprensa e a gente vai dar nomes, porque eu acho que só presta se for assim, tá? Ser verdadeiro, bota lá na hashtag Ser Verdadeiro e bota também lá hashtag Tony Rodrigues Além da Notícia. Grande abraço, muito obrigado, valeu!